Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar mais um culto. Você que está aí fora ainda não entrou, por favor, procure o seu lugar, assenta, fique confortável. Peço que você tente se acalmar um pouco, relaxar, para que a gente consiga cultuar o Senhor da melhor maneira. Para quem já chegou, bom dia. Espero que vocês tenham acordado bem, que tenham tido uma boa semana. Para quem está acompanhando a gente em casa, através da nossa live no Facebook, um bom dia para vocês também. Que a gente possa cultuar Deus da melhor maneira possível. Não sei como que foi a semana de vocês, a minha foi muito corrida, como sempre. Eu fico sempre muito cansado, e eu sei que muita gente partilha dessa sensação e desse estado comigo. Só que hoje o tema do nosso culto é sobre a gente fala sobre isso uma perspectiva diferente. Eu não diria sobre um cansaço físico, mas aqueles que buscam uma alternativa ao cansaço da alma, ao cansaço emocional, ao cansaço que a vida traz pra gente mesmo. Eu quero dar um texto com vocês, está em Isaías capítulo 40, versículos do 29 ao 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é uma promessa de Deus pra gente. Ele não fala sobre o aqui e agora, de que você vai voar como uma águia, que vai correr e não vai cansar. Não é sobre isso. Mas ele está falando sobre quem coloca a sua esperança em Deus. Quem tem a sua segurança em Deus. Quem coloca todas as expectativas de futuro para uma vida melhor, para uma salvação para além disso aqui em Deus. Para quem entende de que a gente vive num momento aqui onde a gente trabalha em prol do reino de Deus, onde a vida por causa do evangelho às vezes traz muitas, como que é a palavra que é usada no versículo, muitas aflições. Mas no final de tudo Deus vai restaurar nossas energias, nossas forças, para aqueles que esperam em Deus. Então que as aflições da vida, o cansaço, a rotina, as coisas que batem firme na gente e por vezes fazem com que a gente tente desistir, que essas coisas não possam parar vocês, que essas coisas não possam parar a gente. Que você não tente arrumar como uma alternativa, talvez um descanso físico. Digamos, eu estou muito cansado hoje, então eu não vou ao culto, ou vou deixar de trabalhar, ou vou deixar de fazer aquilo porque eu preciso descansar. Não é sobre isso. É sobre você renovar as suas forças em Deus. Então, de que você possa fazer isso nesse momento de culto, colocando diante dele a sua ansiedade, colocando diante dele as suas preocupações, porque ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de nós. Eu peço que você me acompanhe, vamos começar o nosso culto em oração e depois louvar o Senhor com toda a alegria que lhe é devida, com toda a honra que lhe é devida. Vamos orar, gente? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, Deus que é conosco, Deus que cuida do seu povo, obrigado pela tua presença entre nós, Deus. Obrigado pelo teu Santo Espírito, obrigado pelo teu Filho morto na cruz em nosso favor. A gente olha a vida, Deus, e vê o reflexo das coisas se tornando bem cansativo pra gente, o reflexo de tudo que a gente faz. E por vezes isso faz com que a gente desanime, com que a gente se canse, com que a gente pense em desistir. Mas eu peço que o Senhor esteja renovando as nossas forças mais uma vez, como o Senhor tem feito desde sempre. Continue cuidando da gente, Deus, como o Senhor tem sempre feito. Eu peço que o Senhor nos perdoe porque a gente tenta arrumar soluções para os nossos problemas, sem levar em consideração que
É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem é a solução para tudo que a gente vive. Eu peço que o Senhor prenda o nosso coração ao Seu, que a gente esteja sempre sensível à Tua voz, sensível ao Teu toque, confiando de que o Senhor, que é o Todo-Poderoso, o Onipotente, que cuide de todas as coisas do universo, cuide também de nós. Então peço, Deus, renova nossas forças mais uma vez para que a gente te louve, para que a gente engrandeça o Seu nome entre os nossos irmãos, entre aqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus, que o louvor dos nossos lábios possam honrar a você, possa engrandecer o Seu nome. Amém. Desmoronarei.
capítulo 38, versículo 18. Confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Esse salmista confessou a culpa dele por condição do pecado que habita nele, trazendo para nós o pecado que habita em nós. Como cantamos aqui no início desse culto, nossa vitória está em Cristo. Nossa condição de salvação está em Cristo. E por mais que as dores venham, por mais que as dificuldades venham, nós estamos com o melhor para nós. E o melhor é Ele. Pai, nos faça reconhecer, Senhor Deus, que o melhor é Ti, Pai. Que não há nome acima de outros nomes senão o Teu, Senhor. Que não há problemas em nossas vidas que o Senhor não possa resolver, Pai. Que a nossa fé seja firmada em Ti, nessa rocha cujo nós cantamos aqui, Pai. A misericórdia está em Ti. A graça agora está em Ti. A salvação é somente por meio da graça, Sua graça, Pai. Abriu mão da Sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou.
2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Somente um momento de generosidade. Esteja refletindo sobre a generosidade de estar contribuindo para o reino, tanto com os dízimos e ofertas, quanto os louvores que saem de nossas bocas. A adoração, o serviço de estar aqui, às vezes domingo após domingo, ou segunda a domingo. O serviço para Deus sempre permanece, sempre deve permanecer. Atrás de cada cadeira tem 2 envelopes, envelope vermelho e envelope preto. Tá? O vermelho é para as ofertas e o preto é para os dízimos. Aqui na frente eu não sei se vai ter o Pix. Geralmente o Pix aparece ali. Show. Atrás acredito que não está tendo maquininha hoje. Tá? Só para vocês ficarem sabendo. Convido aqueles que sentem no seu coração nesse momento de estar ofertando. Convido a igreja a se pôr de pé mais uma vez para a gente louvar a Deus. Não desanimemos. Opa, tá bem aqui. Essa música é uma música antiga que me cobraram aqui. Vou estar cantando. Todas as tribos, povos e raças.
Bom dia. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Só me achar aqui. Foi. Bem, abra a tua Bíblia, por favor, ou acompanhe a gente aqui pelo telão, no livro de Apocalipse, capítulo 2, de 1 ao 5. Mas antes eu queria orar pelas crianças, antes que eles saiam, né? Senão a gente atrapalha lá. Vamos lá? Cadê eles? De 3 a 10 anos. Oi? Até 10 anos, né? Isso. Vou botar essa turma em ordem aqui. Vamos lá. Do menor para o maior, hein? Quero ver. Do menor para o maior. E agora? Então vamos lá. Essa moça bonita vem cá. Sim. Você é o maior, viu? Ó. Nós somos do mesmo tamanho. É. Qual que você tem? Então vocês ficam juntos. Eu tenho 8. Ó. Então tá bom, aí. Então igual, viu? Tá igual. Vamos fechar os olhos para orar? Beleza? Então vamos lá. Senhor, te louvamos, te bendizemos pela vida dessas crianças, pela vida dos nossos filhos. Obrigado pelo presente que eles são para as nossas vidas. Pedimos que nessa manhã o Senhor fale aos seus corações de forma preciosa. Que o Senhor guarde em seus corações todos os ensinamentos que eles terão hoje. E que seja para a vida deles mel em suas bocas, em nome de Jesus Cristo. Que eles possam sempre buscar recursos em Ti. Que eles possam sempre lembrar do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Devagarzinho para não cair. Quase. Bem, deu tempo para você ou ligar ou abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao 5, nós vamos ler, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado, e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Vamos orar? Pai, obrigado pelo tempo que estamos aqui juntos, cantando, louvando o Teu nome, sendo cheios da Tua presença, da Tua graça. Nesse momento eu peço que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude, que Ele possa ministrar os nossos corações. Peço que o Senhor me dê graça, que o Senhor use a minha vida para que os meus irmãos sejam abençoados da forma como tenho sido com o Senhor. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo faça uma obra em nossas vidas completa, de arrependimento, de despertamento, e que possamos ser cada vez mais, através da Sua palavra, impulsionados a viver o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 2 e também o capítulo 3 vai contar para nós
a revelação que João teve através de Jesus Cristo, aquilo que precisava ser dito para as 7 igrejas da Ásia. Então, Jesus diz para ele: escreva o que você está vendo e aquilo que eu vou te contar, aquilo que eu vou te mostrar. E ele então começa a escrever, fazer relatórios a respeito dessas igrejas. Essa igreja aqui que nós lemos, que é a igreja de Éfeso, foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. Ainda que ele tenha passado ali um tempo bem rápido, nessa breve visita dele em Éfeso, ele plantou essa igreja. Só que ele não pôde ficar ali cuidando daquelas pessoas, e então ele pega 2 colaboradores que ele tinha, que era Priscila e Áquila, e pede para que eles continuem ali o trabalho. Se você tem vindo aqui à noite, tem acompanhado a série que o Cláudio está ministrando, ele tem falado muito sobre a igreja de Atos, a igreja que Paulo plantou, e tem um pouco a ver dessa pequena introdução. Então, logo depois, Priscila e Áquila, eles chamam o Apolo, que vai dar então sequência nesse trabalho na plantação dessa igreja. Só que Paulo retorna para Éfeso, e aí sim, ele passa ali um período maior, é onde então ele começa a trabalhar na vida daquelas pessoas a respeito do Evangelho. E nesse período o Evangelho, ele cresce naquele lugar, muitas pessoas se convertem, é uma briga ferrenha, porque é um local extremamente religioso, dominado por uma cultura comercial forte, por causa do templo da deusa que existia naquele lugar. Era um lugar extremamente rico no seu sentido comercial, então as pessoas estavam constantemente, ele era um polo comercial muito grande, mas voltado por uma questão religiosa, por causa do templo que existia ali, que eu esqueci agora o nome da deusa, né, que tinha naquele lugar. Então, Paulo começa a pregar, as pessoas se convertem, e por conta disso, à medida que eles vão se convertendo, eles vão deixando essas práticas religiosas e vivendo para o Senhor. Lembrei, o nome dela é Artemis. Você vai ver isso no capítulo 19 de Atos, do 1 ao 41. Então, ele chega naquele lugar, ele chama aquelas pessoas, antes dele, ele faz esse processo de pregação, as pessoas se convertem, e quando ele está de partida, ele chama os presbíteros e pede para que eles fiquem vigilantes, porque era uma região dominada por demônios, era uma região muito idólatra, e Paulo sabia que eles teriam grandes dificuldades de continuar vivendo o evangelho naquele lugar, justamente por causa de todo esse cenário que eu dei para vocês. Então ele vai, chama os presbíteros e fala: olha, tomem cuidado, fiquem firmes, sejam vigilantes quanto a essas pessoas, porque vocês sofrerão grandes ataques. Protejam as ovelhas, protejam as pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo Senhor, e não deixe que eles sejam enganados novamente. Então ele sai, ele vai embora, e aí então Paulo é preso, e da prisão ele continua escrevendo cartas para essa igreja. E ele pede para que eles permaneçam unidos na fé, ele pede para que eles constantemente busquem a palavra do Senhor, para que eles estejam sempre conhecendo a vontade de Deus, para que eles não sejam intimidados por nenhum tipo de heresia, por nenhum tipo de homem mau que pudesse chegar até aquele lugar. Ele insiste para que eles conheçam a teologia, para que eles conheçam a respeito de Deus, para que eles conheçam as sãs doutrinas. Ele pede para que eles não se desvinculem de nada a respeito daquilo que foi ensinado. E uma outra coisa interessante que Paulo diz é que eles vivam sempre pregando o amor e a verdade. Tudo que eles fossem falar para as pessoas, que fosse dito em amor e em verdade, ou em verdade e em amor. E ele fala que praticando a verdade e o amor,
eles cresceriam como corpo de Cristo. Era importante que tivesse que essa atitude fosse vista na vida deles. Esse povo que estava ali, eles estavam passando por grandes dificuldades, e passaria mesmo por causa de tudo que rodeava aquela cidade, aquele lugar, porque à medida que eles iam se convertendo, eles iam deixando as suas práticas religiosas, e logo eles tinham dificuldades financeiras, porque o movimento que existia naquele lugar comercial era justamente ligado a esse templo, ou seja, os objetos eram todos eles voltados para esse templo, nos seus objetos. Vou dar um exemplo aqui, acredito que vocês já tenham entendido, mas um exemplo bem rapidinho. Tem essa igreja, quando você vai para São Paulo, uma igreja, acho que é Nossa Senhora da Aparecida, aquela igreja grande, né, que os romeiros vão para lá. Deixa eu tentar trazer para os dias de hoje o que essas pessoas viviam. Imagina que eu moro ali perto daquela igreja e tenho um comércio ali, e exploro esse movimento todo que é feito ali em volta, com objetos, utensílios, tudo voltados para a demanda daquele lugar. Então eu tenho uma loja onde eu vendo várias imagens, camisas com a imagem de Nossa Senhora, e uma série de coisas voltada para aquele comércio. E é óbvio que com isso eu tenho uma vida financeira equilibrada, legal, eu sou um empresário no ramo de objetos religiosos. Só que um belo dia chega alguém naquele lugar e começa a falar do Evangelho, e por algum motivo eu sou atraído e eu passo então a viver o Evangelho, a viver as verdades que são ministradas para mim. A primeira coisa que eu vou fazer é acabar com a idolatria do meu coração e pronto. E daqui para frente Deus vai cuidar de mim. Ele vai me dar direção para eu fazer outras coisas. Porém, pode ser que nesse período eu passe por grandes dificuldades financeiras, porque eu abri mão de algo que me dava essa condição, mas que era algo, ainda que fosse um comércio, era algo idólatra. Eu também acreditava naquelas coisas, eu vivia por aquilo dali. Então, foi isso que aconteceu. Esses homens, essas mulheres começaram a aceitar a Cristo, viver o Evangelho, e passou a negar essas coisas. Não só isso. O fato deles terem parado também de se envolverem com os eventos, com as festas que eram feitas naquele lugar, fez deles também um povo meio que excluído das coisas. Eles começaram a ser perseguidos, porque eles não queriam mais estar perto, participar. Eles eram meio que isolados das coisas. E eles passaram a não mais viver no meio daquelas festas, daqueles movimentos, e então eles se recusaram às práticas sexuais ilícitas, eles deixaram de viver de maneira idólatra e uma série de coisas. Então é isso que Jesus Cristo está apontando na primeira parte do texto de Apocalipse. Ele olha para a igreja de Éfeso e vê de fato que essa igreja é dessa forma. Esses são os pontos positivos que Jesus, ao andar naquela igreja, ao entrar fundo ali, ele percebe essas coisas bacanas. Que igreja maravilhosa! Que igreja centrada no Evangelho, que igreja que não negocia sua fé, que abre mão, que sofre, né? O texto vai dizer que por amor a Ele, eles são perseverantes, eles não se entregam, eles lutam contra os homens maus, eles não aceitam nada disso. Eles não negociam a vida deles com nada. Então a igreja era uma igreja fantástica. Era uma igreja que enchia os olhos de qualquer um de nós que um dia tivéssemos a oportunidade de viver, ou talvez, quem sabe, fôssemos chamados para chegar lá em Éfeso. Faça um relatório dessa igreja. Mas você chega lá e vê a igreja dessa maneira. Você ouve a pregação, você olha, você vê o líder da igreja lutando contra os falsos apóstolos, ele não aceita. Você vê a igreja, o povo de Deus, não negociando a sua fé lá fora, não fazendo parte desse comércio idólatra. Enfim, esse é um belo de um cenário para aquela igreja.
eles sofrem, eles suportam tudo isso por causa do nome de Jesus. Só que, quando Jesus olha para a igreja e vai mais a fundo, ele percebe um ponto de atenção. Ele percebe um ponto de atenção naquela igreja. E é um ponto de atenção extremamente relevante, perigoso. Ele precisa, de fato, ser bem observado. É onde ele vai dizer que ele tem algo contra aquela igreja. Eu tenho contra vocês isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aí ele vai um pouquinho além. Lembre-se de onde caiu. Puxa aí na memória o que fez você não mais praticar as obras do início. Aquelas obras que você praticava quando você começou a sua vida cristã, quando você conheceu a Cristo. Lembra em que momento você caiu? Ou melhor, não quando você se converteu e começou a praticar as suas boas obras, as obras não, mas talvez algo recente. Lembra de alguma coisa que aconteceu que você caiu? E ele pede então para que aquela igreja se arrependa e volte a fazer isso. Bem, esse texto, algumas pessoas quando olham para ele, vai pensar logo na sua devoção a Cristo. Jesus aqui não está chamando a atenção daquelas pessoas, dizendo o seguinte: olha, vocês deixaram o primeiro amor, ou seja, vocês pararam de se relacionar comigo, vocês pararam de me amar, vocês pararam de me servir. Não foi isso que Jesus Cristo estava apontando para aquela igreja. Pelo contrário, a igreja mantinha a sua postura diante daquilo que cercava, diante daquilo que vinha contra ela. Ela mantinha ali a sua vida devocional. Ela continuava tendo contato com as escrituras, com as doutrinas. Ela continuava dizendo não para os falsos apóstolos, que naquela época tinha muita gente dizendo ser apóstolo e queriam pregar a palavra, mas de forma errada, tentando arrebanhar aquelas pessoas que tinham conhecido a Cristo. Então essa igreja ela não estava sendo chamada a atenção porque ela deixou de viver para Deus. E aqui é um ponto de atenção para mim e para você, porque nós podemos estar vivendo para o Senhor, mas ainda assim Ele esteja dizendo para nós: olha, volte a praticar as obras do início, as obras que você praticava no início. Paulo tinha ensinado àquela igreja, e eu frisei isso para vocês, que eles falassem sempre em verdade e em amor. Em verdade e em amor. Não tinha falta de verdade naquela igreja no que se referia à vida deles devocional a Cristo. Não existia. Essa igreja seguia as doutrinas, elas não aceitavam negociar sua fé com nada, não esmoreciam diante das tentações, diante das provações que eles viviam. Não, eles não passaram por esse problema. A questão é que Jesus está frisando aqui que eles precisavam voltar ao primeiro amor. O que acontece quando alguém que conhece o verdadeiro amor de Cristo passa a fazer? Pode falar, né? Várias coisas a gente faz quando nós conhecemos a Cristo, quando a palavra de Deus invade o nosso coração. O que vocês fazem? O que vocês faziam quando vocês foram cheios ou são cheios do Espírito Santo de Deus
A Bíblia vai dizer que eu só consigo amar o meu irmão se eu amo a Deus. Quando eu amo a Deus e não amo o meu irmão, esse amor que eu exerço para Deus, ele é extremamente religioso e hipócrita. Não existe verdade. Existe uma ação do coração que está extremamente enganado diante de uma vida que deve ser vivida diante do Senhor. E se você percebe que esse amor que você julga ter por ele não está num sentido horizontal, você precisa rever esse amor que você tem por Jesus Cristo. Porque pode ser que esse amor, essa devoção que você tem por Jesus Cristo, que não te impulsiona a olhar para o lado, não te impulsiona a viver a vida ao seu lado, pode ser que você esteja vivendo de uma maneira extremamente religiosa, confortável ao seu próprio coração, aquilo que você entende como vida cristã. Você julga ser extremamente satisfeito com aquilo que você conhece, com aquilo que você produz. Talvez você bata no peito e diz: a minha fé eu não negocio, eu não abro mão, porque eu leio, porque eu estudo, porque eu tenho acesso a Deus, porque eu oro, porque eu não dou espaço para nenhum tipo de idolatria desse mundo, mas a verdade sendo dita em amor, ou essas duas coisas, elas estão desconectadas, elas não estão juntas, elas precisam caminhar juntas, porque Paulo vai dizer que quando eu falo a verdade em amor, quando eu pratico a verdade em amor, quando a verdade ela reflete na vida das pessoas, ou me faz amar as pessoas, ele diz que o corpo cresce, a igreja cresce, a igreja se desenvolve. Do contrário, a igreja murcha, as pessoas esfriam, as pessoas não têm mais vontade de estarem juntas, as pessoas não têm mais vontade de estarem congregando juntas, as pessoas não têm mais vontade de servir, as pessoas não olham mais para si, veem o talento que Deus te deu, o dom que Deus te deu e colocam à disposição do povo, da igreja, das pessoas. Imagina se nós formos uma igreja em que prezamos pela nossa teologia, fechamos as portas para as falsas doutrinas, não aceitamos oba-oba, mas se nós não amamos uns aos outros. Se passa pela nossa cabeça o seguinte: não, a igreja prega uma teologia centrada no Evangelho, a igreja não é uma igreja de oba-oba, a igreja ela é zelosa, então isso significa que todos os meus irmãos estão no mesmo espírito que eu, estão caminhando da mesma forma que eu, olha que beleza, todos nós somos fortes, estamos prontos para ir para o céu. Não. Ainda que a igreja seja uma igreja zelosa com as escrituras, ainda que a igreja ela não deixe que os falsos profetas cheguem aqui e minem o coração de vocês, ainda assim, muitos de nós que estamos aqui precisamos ser amados, precisamos sermos tratados com paciência, precisamos de cuidados. Precisamos então voltar à primeira obra, às primeiras obras, que significa quando Cristo vem até a mim e me faz enxergá-lo, automaticamente ele me apresenta o mundo, ele me apresenta as pessoas. E ele também mostra de fato quem eu sou, o quanto eu preciso dele, o quanto eu preciso estar com ele. Uma atitude que revela uma vida cheia do primeiro amor é o zelo, o cuidado, a preocupação que temos com aqueles que Deus colocou diante de nós.
diante de nós. Essa sim é uma atitude de alguém que está vivendo o primeiro amor. Ele tem zelo, ele cuida, ele se preocupa com aquelas pessoas que Deus colocou diante de você. Nós vivemos hoje, irmãos, num tempo em que muitos se preocupam, em que muitos têm zelo, mas poucos são aqueles que se lançam para suprir essas necessidades que Deus está mostrando para eles. Sabe quando alguém chega e fala assim, eu estou preocupado com a igreja, eu estou preocupado com o irmãozinho. Aí você fala assim, meu irmão, o que houve? Não, porque irmãozinho, isso. E o que você vai fazer? Não sei. Eu nem consigo. Não dá. Não tem condições. Mas Deus colocou no teu coração uma preocupação por fulano, e agora você está dizendo que você não tem condições. Porque essa atitude, às vezes religiosa, ou, por incrível que pareça, irmãos, às vezes nós nos alegramos, nos sentimos os tais, só pelo fato de Deus ter colocado no nosso coração a preocupação. Não, eu me preocupo. Eu quero o melhor para essa comunidade, eu quero o melhor para a nossa cidade, eu quero o melhor para o meu irmão, mas uma outra coisa que nos faz, às vezes, deixar de viver o primeiro amor é a luta que nós travamos contra as investidas do diabo na nossa vida no que diz respeito a algumas questões teológicas. Nós desenvolvemos uma luta ferrenha. Nós nos preparamos de todas as formas, conhecimento, estudamos, somos capazes de falar para qualquer pessoa, somos capazes de expor as Escrituras, somos capazes de debater qualquer tipo de conceito que estejam se levantando por aí, estamos preparados para qualquer tipo de debate. Mas perdemos a paixão pelas almas. Perdemos a paixão pelas pessoas. Quando a gente perde a paixão pelas pessoas, nós deixamos até mesmo de respeitar as pessoas. Nós deixamos de vê-las como pessoas pecadoras, assim como nós somos, e que precisam da graça de Deus. Nós simplesmente queremos colocar goela abaixo a palavra de Deus, a informação, a teologia, a verdade, sem amor. Queremos ensinar os nossos filhos, mas muitas das vezes queremos que eles percebam muito mais a nossa autoridade sobre eles do que o que nós estamos ensinando. Eu não preciso gritar com os meus filhos. Eu não preciso bater nos meus filhos. Eu preciso falar a verdade em amor. Eu preciso dizer que eles não podem fazer em amor. Eu preciso apontar uma consequência para eles sem ameaçá-los. Porque senão, todo o meu conhecimento, toda a minha teologia, todo o meu tempo de leitura, de estudo, qual o sentido que fez? Qual o sentido que fez? Então, esse primeiro amor, ele revela essas atitudes. E por conta da demanda daquela época de lutar contra tanta heresia, contra tantas pessoas que se levantavam contra o Evangelho,
Eles começaram a lutar tanto por essas coisas, se preocupar tanto com essas coisas, que acabaram esquecendo das pessoas à sua volta. Hoje nós, na internet, seja lá onde for, nós debatemos muitas coisas, lutamos por muitas coisas. Mas quando se refere à vida do ser humano, quando se refere à alma do ser humano, irmãos, nós logo olhamos para a nossa vida e falamos, se você quiser discutir um texto, se você quiser, a gente até vai junto, mas assim, eu não tenho condições de ir aí. Eu não tenho condições de fazer isso. Eu não tenho condições de fazer aquilo. Eu não consigo ter um tempo de meia hora, de 1 hora para orar por você. Jesus disse, lembra de onde você caiu. Lembra em que momento essa chave virou. E se arrependa. Tem uma palavra de esperança para mim e para você. Tem uma palavra de mudança. Ele está dizendo, olha, se arrependa. Só lembra o que mudou. Lembra como você, de repente, começou a tomar essa postura. Lembra como você começou a viver dessa forma. Lembra quando você começou a se esfriar dentro da igreja. Lembra quando você desistiu de fazer parte de um departamento. Lembra quando você desistiu até mesmo da igreja. Lembra? E aí, irmãos, a minha pergunta hoje, para mim e para vocês, cadê a paixão que nós tínhamos pelas pessoas? Cadê a paixão que nós tínhamos quando nós encontramos Cristo lá no início da nossa vida? Cadê a vontade de olhar para as coisas do Espírito e dizer, é isso que eu quero? É isso que eu quero. Aquele coração transformado, que amava a igreja, que tinha prazer de estar na igreja, que antes de executar qualquer coisa se preparava com devoção, pagava um preço, queria trazer o melhor. Irmãos, se eu não me dedico, se eu não me esforço para fazer o melhor, significa que eu não estou nem aí para a vida de vocês. Qualquer serviço que você faça nesse lugar, qualquer coisa que você faça na vida, se você não estiver pensando nas pessoas, não faz sentido. Não faz sentido. Vou falar uma história para vocês bem rapidinha que aconteceu comigo essa semana passada. E eu gosto de contar essas coisas porque o meu amor por Deus, ele aumenta de tal maneira que vocês nem imaginam. Fui levar Juninho para se alistar lá em Benfica, eu acho, em outro lugar, sei lá onde é o lugar. E cheguei lá de manhã cedo com ele. Ele entrou e ia ficar lá dentro algumas horas. E eu em pé no portão, eu e outras pessoas ali, os pais, né, mães, tudo ali. E eu fui pro carro. Saímos cedo de casa, falei, sabe uma coisa, eu vou aproveitar e vou dar um cochilo lá. Fui lá pro carro, desci o pump e deitei. Aí peguei meu celular e fui ligar lá para ler a Bíblia. Só que cansado, acabou que comecei a cochilar. Falei, bem, se eu ficar aqui não vai dar certo, nem vai sair, não vai nem me ver, porque eu vou dormir. E na mesma hora, me veio na mente de sair dali, ir para lá e ficar no meio das pessoas. E foi o que eu fiz. Eu não tive assim nada, o Alessandro teve uma visão, nada disso. Eu simplesmente levantei e fui para lá. Fiquei lá na frente do portão, encostado no carro. Isso para uma moça do meu lado.
Ela parou, eu aqui, outros pais, e ela foi e perguntou, o senhor está aqui desde cedo? Eu falei, sim, eu cheguei aqui cedo, porque meu filho disse que tinha que estar aqui antes das 8, porque 8 começa, então, para tentar sair daqui o mais rápido possível. Lá me indicaram um ônibus, eu fui para outro lugar, eu só cheguei agora. E de fato o filho dela tinha acabado de entrar, a última turma. E eu falei, a senhora veio de onde? Ela veio de São Gonçalo. Eu falei, São Gonçalo, minha terra. Aí eu brinquei com ela, falei assim, eu moro num lugar bacana, para que a senhora conhece Colubandê? Ela, Colubandê? Já ouvi falar. Lá é perigoso, né? Eu falei, não é perigoso. Não é perigoso. Eu brinquei com ela, falei, todo lugar hoje é perigoso, né? Então, Colubandê também não é uma cidadezinha, não é um bairrozinho privilegiado que não tenha perigo. Vamos lá, história longa, porque eu fiquei ali algumas horas com ela, mas deixa eu resumir. Eu perguntei para ela sobre... Falei, e o filho? Quer servir? Não quer? Falei, meu filho gostaria de não servir, ele tem outros planos, outros projetos e tal. Eu acho que para o meu filho vai ser muito importante, porque ele vem de um processo muito difícil. Eu falei, é mesmo? O que houve? E ela falou que, alguns anos atrás, o marido, eles precisaram romper o casamento, e o que aconteceu foi que o filho dela, há 5 anos atrás, esse que estava lá, estava com 17, há 5 anos atrás, o filho dela mais velho foi morto. E ela me contou toda a história. Mas que ela estava num certo desespero e andando pelas ruas, pedindo respostas a sei lá quem, ela usa essa expressão, precisava de resposta. Até que uma igreja, na rua dela, ela andou São Gonçalo todo, pedindo para que alguma igreja, para que ela entrasse em alguma igreja. Ela não sentia vontade de entrar em uma igreja. Ela não era cristã. E aí ela, voltando para casa, chorando, ela viu que tinha na rua da casa dela um comércio que já estava fechado há muito tempo e que naquele dia ele estava aberto, e ela viu lá algumas cadeiras e perguntou, chamou a pessoa veio. Não, nós estamos começando hoje uma igreja aqui na rua dela. Ela falou, eu posso entrar? A menina falou, não tem problema, a gente está arrumando porque vai começar mais tarde, mas a senhora pode entrar. E ela sentou na última cadeira. Ela disse que chorava, e as pessoas iam chegando devagarzinho, ajeitando as coisas. Até que uma pessoa sentou do lado dela e perguntou por que ela tanto chorava. Ela começou a contar toda a história dela. E aí foi quando eu soube da história todinha dela com relação à perda do filho. E ela falou para mim que o fato daquela pessoa ter ouvido a história dela, ter dado um abraço nela e ter dito para ela que qualquer coisa que ela precisasse, ela pudesse ir ali na igreja, que ela estaria lá. Ou então, esse é o meu endereço. A senhora vai me encontrar aqui na igreja ou nesse endereço onde eu moro. E naquele dia ela ficou ali, ouviu a mensagem, procurou o pastor da igreja e disse que precisava muito de ajuda e que ela queria então ter essa vida com Cristo. De lá para cá ela é uma cristã, tem lá os seus dramas, suas dificuldades, mas ela deixou bem claro a importância de ter tido alguém do seu lado. Ela ouviu a pregação, ela ouviu a verdade, mas o processo de transformação na sua vida começou com um abraço, começou com alguém se colocando à disposição para cuidar. Eu sei que muitos de nós queremos ler, estudar, conhecer as verdades. Nós precisamos fazer isso. Precisamos, e eu não nego isso. Eu te incentivo a fazer. Leia a Bíblia. Leia livros. Se instrua cada vez mais. Mas ao pegar essas coisas, coloque diante de Deus e veja como você vai apresentar isso para alguém. Veja como isso vai transformar a sua vida. Veja como isso vai te levar a servir as pessoas. Se você perceber
que isso não está sendo feito com amor, se não está apontando para as pessoas, para. Veja o que está acontecendo e retome esse processo para que você faça de acordo com a vontade de Deus. Nós cristãos precisamos andar com duas coisas, com a verdade e com o amor. Só a verdade não vai adiantar. Só a verdade vai te levar para uma vida orgulhosa, vai fazer com que você se afaste das pessoas, vai fazer com que as pessoas se afastem de você. Porque o orgulho faz isso. Primeiro vai fazer você afastar das pessoas porque você vai julgar não precisar delas. Se eu conheço, se eu sou bem estruturado para tirar todas as minhas dúvidas, se eu julgo ter acesso a Deus, e também penso que Ele me ouve, Ele me responde, Ele está se agradando da minha vida, eu estou vivendo, porque cada vez mais eu tenho conhecimento, cada vez mais eu identifico aqueles que não são da parte de Deus. Então, por que eu vou precisar de vocês? Por que eu vou precisar de alguém? Por que eu vou ter que me aproximar de alguém? E quando também as pessoas percebem isso em nós, elas se afastam. Se você for olhar a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo era uma pessoa simples, com tamanho conhecimento, com grandes revelações, mas ele falava como alguém que tinha autoridade, mas era simples, as pessoas tinham acesso a ele. À medida que ele falava a verdade, ele também amava, ele tinha expressão de amor, ele tinha atitude de amor. Jesus Cristo servia. Por que hoje você olha a igreja e você fica parado? Ou por que hoje você trabalha na igreja, mas trabalha como se fosse um processo, como se fosse algo profissional? Talvez hoje é o momento da gente parar e pensar, será o que eu faço na igreja gera vida? Será que aquilo que eu faço na igreja gera desejo das pessoas quererem fazer a mesma coisa? Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma paixão pelos diáconos. Eu tinha uma paixão pela vida dos diáconos. Depois eu comecei a ter admiração e desejar ser como os presbíteros. Porque aquilo que eles faziam trazia inspiração para mim, da forma como eles olhavam as pessoas, como eles cuidavam das pessoas, como eles cuidavam da igreja. E eu louvo a Deus porque eu tive pastores também na minha vida que me deram grandes exemplos de amor a Deus e de amor às pessoas. Mas hoje, irmãos, infelizmente, aqueles que nos atraem a atenção e nos admiram são aqueles que nós vemos nas telas, vemos nos púlpitos, mas não vemos no meio das pessoas. E às vezes por causa dessas pessoas, ou por causa dessas atitudes, eu e você, e aí tem uma outra parte que Paulo fala para eles, sejam maduros, cresçam na fé, vocês não são crianças. Paulo fala isso, não tenham atitudes infantis. Sabe por quê? Porque quando eu olho essas coisas, quando eu vejo essas coisas, aí sabe o que eu penso? Essa igreja não serve para mim. E aí eu fico em casa, daqui a pouco instala a necessidade ou aquela ideia de ter que ir para uma igreja, eu vou procurar uma igreja. Porque onde eu estou tem muitos problemas. Eu sei de todos os problemas que tem aqui. Eu conheço os problemas, eu frequento. Mas entre encará-los, entre olhar para dentro de mim e ver o que Deus colocou em mim como dom e talento para servir essa igreja, eu acho melhor. Irmãos, eu estou falando com vocês com carinho, com amor, não estou acusando ninguém, eu estou te ajudando e me ajudando a nós
lembrarmos de onde nós caímos, de onde nós paramos, aonde foi que a minha mente de repente mudou. Talvez as coisas que tenham aqui não estejam transformando ainda a sua vida, mas talvez aquilo que Deus colocou em seu coração como um dom, como um talento, possa transformar a vida das outras pessoas. E aí, quem sabe, a sua vida será de fato transformada e terá um processo de progressão espiritual. Então, reveja. Foi o que eu fiz essa semana. Pensei muito sobre a minha vida, sobre como eu tenho servido a Deus, como eu tenho servido aos meus irmãos, como eu tenho servido a minha família, como eu tenho pensado nas pessoas à minha volta. Porque senão, irmãos, com toda a honestidade, de que adianta eu pedir a Deus para ser uma pessoa paciente e amorosa se eu não vou oferecer isso às pessoas? De que adianta eu estudar e ler para conhecer a verdade, se quando eu for falar para as pessoas da verdade, vai ser muito mais para mostrar o meu conhecimento do que a atitude, o desejo, a paixão que eu tenho para que ela seja transformada. Eu acho que nós precisamos, de fato, hoje dar uma parada e começar a pensar na nossa vida, como nós estamos vivendo, aonde nós caímos, e pedir perdão a Deus. Ele diz, olha, se arrependa e volte a praticar as boas obras, volte a praticar as obras. Não faz sentido, irmãos, não faz sentido ficar parado, não faz sentido, porque você e eu vamos ter uma vida de pessoas que vão defender a fé, vão evitar colocar o nosso coração em coisas desse mundo, mas na verdade o principal nós não vamos viver, que é a palavra de Deus. Lembre-se que a verdade, ela te libertou para que você amasse as pessoas. Amar as pessoas através da palavra de Deus, porque nós jamais amaríamos as pessoas se nós não conhecêssemos a verdade. Ou melhor, talvez amaríamos as pessoas, mas não da forma como elas deveriam ser amadas, mas um amor egoísta, um amor que quer algo em troca. E esse amor, ele é baseado na hipocrisia, num sentimento humano, uma vontade humana de um homem que não conhece a Deus. Amar as pessoas da forma como elas devem ser amadas significa que eu recebi o perdão de Deus. Logo, eu quero também que essas pessoas, ao serem amadas, elas percebam que existe perdão, que existe uma nova chance, um novo momento de vida, uma nova caminhada. Queria chamar os músicos, passei, mas eu queria muito que você refletisse hoje sobre esse ponto. Parece que passou um tempo e a igreja de Éfeso começou então a lutar muito por essas coisas, prezar muito, e tem que ser pela verdade, pela palavra, mas infelizmente perdeu um pouco a prática naquele início. E que é o que faz a diferença, é o que move o nosso coração, essa paixão, essa vontade de estar junto, de abrir mão da sua própria vida, de abrir mão da sua própria vida. Eu não sei o que Deus tem colocado em seu coração para que você viva na sua comunidade, na sua casa, nesse lugar. Não sei o que Deus tem colocado no seu coração. Mas pense no dom que Deus te deu, no talento que Deus te deu. E coloque à disposição de Deus. Coloque à disposição de Deus, porque pessoas serão beneficiadas.
pessoas serão abençoadas. Pessoas serão abençoadas. Vou fazer um comentário aqui, eu esqueço sempre o nome dela, me perdoa. Jamila, a artista do vídeo. Jamila. Eu vou falar da Jamila como poderia falar de qualquer outro, mas é um exemplo que eu quero dar aqui. Nós hoje temos 2 plantações. A de São José a gente não consegue atender, porque é longe. Nós atendemos com as nossas orações, com as nossas ofertas. A gente não consegue estar lá, a gente não consegue enviar pessoas para lá facilmente como a gente faz em Itaipuaçu. Então, nós temos hoje um ministério aqui de louvor em que eles precisam se desdobrar para estar atendendo também as demandas de Itaipuaçu quando o Luiz precisa. Qual o ponto que eu quero chegar? Jamila tocava guitarra, toca guitarra. E agora ela está tocando bateria. Se não tem, por que eu não posso aprender? Uma outra coisa para ensinar, outra coisa na igreja, para servir a igreja. Por que eu não posso multiplicar o talento que Deus me deu? Uma coisa vai puxando a outra. Então olha para a igreja, irmãos, para encerrar, eu tenho certeza que isso vai mudar a tua vida, vai tirar você do marasmo espiritual que às vezes a gente se encontra. Vai tirar esse gelo do seu coração. Isso não é bom. Isso só te faz parar. Só te faz ficar pensando em várias coisas. Se envolve, se coloca à disposição, aprende outras coisas. Tentei, não consegui, vamos para outro lugar agora. Eu quero fazer isso, vamos tentar fazer, vamos. Não deu? Vamos para outro lugar, vamos fazer outra coisa. Tem uma ideia bacana? Dá ideia. Esse é o corpo de Cristo. Sendo feito em verdade, em amor, você pode ter certeza que o corpo cresce. O corpo cresce, irmãos. Vai crescer. Olha, eu não sei mexer na mesa de som, mas se eu ficar lá do lado, o que eu preciso fazer? Eu não sei mexer na mesa de som, mas se eu chegar cedo eu consigo ajudar, coordenar algumas coisas? Consigo? Consigo. Então vamos fazer. Você está dentro do corpo, o corpo está se movimentando. Agora, à medida que você se retrai, se afasta, não tem um outro caminho, irmãos, a não ser desenvolver uma vida religiosa com muita tensão, com muita frustração, com muita tristeza. Aí isso começa a vir para fora. Você já começa a dar uma expressão de uma vida pesada, de uma vida cheia de desânimo, de uma vida de peso. Viver em amor, voltar ao primeiro amor, voltar à prática da boa obra. Mas volto a dizer que tem uma palavra de esperança. Veja onde isso aconteceu. Se você não tem hoje condição de perceber, ore ao Senhor. Ele vai te mostrar e você fala: Senhor, me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Feche seus olhos, vamos orar. Logo depois nós vamos cear. Pai, queremos nesse momento pedir perdão ao Senhor. Perdão. Qualquer um de nós poderíamos chegar na igreja de Éfeso e fazer um relatório assim como o Senhor fez em parte. Nós iríamos olhar as estruturas, ver tudo o que estavam fazendo. Mas a verdade é que o Senhor sonda os corações e conhece as suas intenções. E chegar para aquelas pessoas e falar para eles que eles precisavam voltar ao primeiro amor, eu jamais teria condição de fazer isso.
porque talvez tudo ali chamaria a minha atenção. Seria tudo que eu gostaria de ter. Eu quero então pedir que o Senhor venha nessa noite e sonde os nossos corações, nessa manhã e sonde os nossos corações. Nos leva, Senhor, ao caminho do arrependimento. E nos faz voltar a viver segundo a Tua vontade, com alegria, feliz por tudo que o Senhor fez e está fazendo nas nossas vidas. Não deixe vivermos uma alegria falsa, Senhor. Darmos sorrisos falsos. Senhor, tenha misericórdia de nós e não permita que fiquemos o tempo todo buscando meios de satisfazer uma necessidade que nós temos hoje no nosso coração, que na verdade pode ser suprida, e só será suprida pela Tua presença em nós, vivendo aquilo que o Senhor tem para nós vivermos. Então nos ajuda, por favor, nos ajuda. Obrigado pelo Teu corpo, Jesus Cristo, entregue naquela cruz por nós. Obrigado pelo amor, por ter se entregado em prol de algo que Ele estava proposto, que era ter a nossa comunhão restaurada. Muito obrigado, que nessa manhã, ao cearmos, nós possamos ter o entendimento de que fomos chamados para uma mesa onde muitas pessoas podem sentar, muitas pessoas podem participar, e que esse seja o nosso desejo, que essa seja a nossa paixão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você pode vir aqui à frente, pegar os elementos, ceiar a hora que você quiser, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha que acerto ao meu, quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Entregue a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor.
certo ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha aqui, acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o presbítero Douglas e estamos chegando a mais um momento de encerramento do culto dessa manhã. Mas vamos lá rapidinho beber uma água, um cafezinho, comer algo. Em uns 5 minutinhos a gente vai voltar para a nossa escola bíblica, o CTM. E qual vai ser o tema de hoje? Vai ser sobre consciência humana. Você pode até pensar, nossa, que tema é esse, Douglas? O que isso vai adicionar na minha caminhada cristã? Você verá em breve. Mas para quem não tem material e quiser adquirir o material, ainda temos uns livros, temos poucos, mas temos, dos Verdades Essenciais da Fé Cristã, caderno 2 do R.C. Sproul. Quem quiser é só me procurar, tá bom? Então vamos orar para encerrar esse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço, Senhor, que a gente tenha uma vida, Senhor, voltada ao primeiro amor, voltada a Ti, meu Deus. Que a gente não faça as coisas por obrigação, mas por amor. Que muitas vezes a gente tende, Senhor, a deixar Suas coisas, Senhor, como se fosse um trabalho comum, como se a gente estivesse num emprego e a gente não estivesse satisfeito. Mas, Senhor, que a gente glorifique o Teu nome, Senhor, para que o Seu Evangelho cresça mais e mais nesse mundo, seja divulgado cada vez mais. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, pessoal.